Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre infarto. Você sabe reconhecer quais são os 5 principais sintomas dessa doença? Sabia que o infarto é a doença que mais mata no mundo? Para você ter uma ideia, 400 mil mortes ocorrem só aqui no Brasil todos os anos. Ele mata aí muito mais do que o câncer, por exemplo. Eu quero que depois desse vídeo você tenha em mente os 5 principais sintomas do infarto, porque quanto mais rápido você souber reconhecer, mais cedo você vai para o hospital. Quanto mais cedo iniciar o tratamento, mais chances de sobreviver e menos sequelas cardíacas você vai ter. Ah, e mais importante ainda, que o infarto tem prevenção, você já sabe, né? Eu falo isso em praticamente todo vídeo meu. Existem exames específicos que auxiliam nós cardiologistas. Então, quem faz os check-ups direitinho, diagnostica as doenças precocemente e tem um risco muito menor de sofrer um infarto, né, algum dia na vida. Então vamos lá para os 5 principais sintomas do infarto agudo do miocárdio. E roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Você já está inscrito no meu canal? Se você não está inscrito, se inscreve. Toda semana eu posto 2 vídeos novos sobre esses assuntos relacionados ao coração. Não esquece também de ativar o sininho para receber todas as notificações de todo vídeo novo meu, pessoal. Né? Esse mês aí vai ter assuntos imperdíveis. Sem mais delongas, quais são os principais sintomas do infarto? Primeiro sintoma e o sintoma mais comum é a dor ou desconforto no peito. Né? Normalmente a dor ele começa do lado esquerdo do peito, ele dura alguns minutos, ele pode ser do tipo aperto, parece que alguma coisa está apertando ou está pressionando o peito. Pode aparecer também como uma dor em queimação aqui na região. Além disso, pode ocorrer uma irradiação dessa dor, né? Aqui para o braço esquerdo, para a região da mandíbula, para as costas, para a região aqui do estômago. Detalhe que a dor ou esse desconforto ele pode passar e depois ele pode voltar. Como esse é um sinal típico do infarto e o sinal mais comum, é importante procurar o hospital o mais rápido possível. Mesmo que essa dor durou ali alguns minutos e ela passou, na dúvida, vá para o hospital. Por quê? Lembra que quanto mais cedo o infarto é diagnosticado, mais rápido e efetivo é o tratamento, tá? Segundo sintoma, falta de ar ou dificuldade para respirar. A falta de ar acontece no infarto porque o coração ele perde a capacidade de bombear o sangue, né, ali como deveria. Esse sintoma pode acontecer com ou sem dor no peito. Então fica atento, principalmente mulheres, idosos, diabéticos. O infarto agudo do miocárdio pode aparecer com sintomas mais atípicos. Às vezes o paciente nem sente ali a famosa dor no peito. Vem no hospital referindo falta de ar e outros sintomas inespecíficos, né? Quando a gente vai avaliar mais a fundo, a gente vê que realmente a pessoa está infartando. Mas vamos lá, terceiro sintoma, náusea e vômito. A pessoa que está sofrendo infarto, ela pode se sentir ali nauseada, ou pode chegar vomitando. Isso acontece porque o sangue demora mais para chegar para o coração e no cérebro, desencadeando ali o que a gente chama de reflexo vagal. Pode ocorrer ainda queda da pressão arterial, queda da frequência cardíaca, né, decorrente desse reflexo vagal que acentua ainda mais os sintomas. Cansei de ver gente chegando no hospital, vomitando, né, muitas vezes até sem dor no peito, sem falta de ar, e no final era um infarto agudo do miocárdio. Então fica de olho também nesse sintoma. Inclusive essa reação é responsável aí pelos próximos sintomas. Quarto, a palidez e o suor frio. O paciente chega ao hospital bem suado, a pele parece estar bem úmida, você toca o paciente, ele está gelado com a pele fria, mas ele está suando, né? Diferente aqui daquele suor de exercício físico, que você está quente suando, né? O paciente ele chega pálido, com sensação de mal-estar, né? Você toca na pele, então está pegajosa.
Com o passar dos anos, com amadurecimento em atendimento médico de urgência, a gente já consegue ali suspeitar de longe o infarto, né? Vendo o paciente lá à distância, suando frio, respirando rápido, com a mão no peito, a gente já percebe facilmente, até antes da anamnese, de tirar a história de que o paciente está infartando. Quem é cardiologista aí sabe do que eu estou falando. E quinto sintoma, tontura e sensação de desmaio. Nem sempre esses sintomas aí estão presentes nas pessoas que infartam. As mulheres costumam sentir mais isso do que os homens. Vale lembrar que o mais importante é não perder tempo e ir imediatamente ao hospital. Tempo é músculo cardíaco. Cada minuto perdido, a cada segundo que a pessoa passa com a tua artéria entupida, as suas chances de sobreviver são menores. Já falei várias vezes, mas eu acho válido repetir que o infarto ocorre quando existe um bloqueio, um entupimento na passagem do sangue nas artérias das coronárias. Essas artérias que são as artérias que irrigam o coração. Elas que levam o sangue oxigenado para o músculo cardíaco. Então, quando ocorre um entupimento, que geralmente acontece pela aterosclerose, né? O músculo cardíaco ele fica comprometido. E o que acontece? Aquela região irrigada pela coronária entupida perde a função. O músculo daquela região pode morrer, virar uma cicatriz, virar uma fibrose. Quando se forma uma cicatriz grande, o coração perde a sua capacidade de bombear o sangue como antes. Isso a gente dá o nome de insuficiência cardíaca, que é uma das sequelas do infarto. Agora, se a artéria entupida ela foi tratada rapidamente, as chances desse músculo perder a sua função, ela vai ser bem menor. Se a gente consegue abrir essa artéria em até 90 minutos ali, pode ser que o paciente nem fique com sequela. Por isso que tempo é igual a músculo cardíaco saudável. Já falei, mas acho importante repetir aqui também que pode existir uma diferença nos sinais e sintomas do infarto em mulher, diabético, em jovens e em idosos. Mas antes, você está gostando do vídeo? Depois não esquece de compartilhar com seus amigos, compartilhar com seus familiares aí no grupo de WhatsApp. Sabia que pesquisas mostram que apenas 2% das pessoas elas conseguem reconhecer os sintomas do infarto. Então, compartilhando, você ajuda a evitar a doença e diminuir o número de mortes, pessoal. Lembra, nada mata mais do que o infarto. Então, olha só que vídeo importante de você compartilhar. Como falei, nas mulheres, os sintomas eles podem variar um pouco em relação aí aos homens. Esses sintomas podem ser mais leves, como um desconforto no peito, uma sensação de mal-estar junto com a ansiedade, uma sensação de alteração ali no batimento cardíaco. É claro que mesmo na mulher, o sintoma mais típico também é a dor no peito. Mas muitas vezes, por ela ter esses sintomas atípicos, ela demora mais para procurar o hospital. Então, as mulheres elas têm um menor risco de ter infarto em relação aos homens. Mas depois da menopausa, quando os níveis de estrógeno caem, lá entre os 45 e 55 anos de idade, esse risco ele aumenta. Então, mulheres, fiquem atentas aos sintomas que eu falei no início do vídeo. E se os sintomas como mal-estar, dor no peito, mesmo que seja leve, a ansiedade ela persiste, procura um hospital. É importante também que na perimenopausa e na menopausa você agende uma consulta com seu cardiologista para fazer aquele check-up com cuidado e atenção redobrada. No diabético, os sinais e sintomas podem ser também atípicos, o que pode dificultar o diagnóstico do infarto. O risco de um diabético sofrer um infarto chega a ser 40% a mais nos homens e 50% a mais nas mulheres. Por isso que quando chega um diabético ali na emergência do hospital, já pode logo chamando o cardiologista. Quando uma pessoa descobre que é diabética, ela precisa cuidar do seu coração. Mesmo porque a doença piora outras doenças, né? Como hipertensão, obesidade, problema de colesterol. Ou seja, o risco cardíaco como um todo ele aumenta muito no paciente diabético. O diabético, para você ter uma noção, já é considerado um cardiopata. Ou seja, só por você ser diabético, você já tem o coração doente. Os sintomas do diabético podem ser desde a típica dor no peito, como também pode parecer um sintoma ali de hipoglicemia, por exemplo.
O paciente começa a suar frio, fica pálido, tem tontura, náusea, vômito. Quando um paciente diabético chega no hospital, a primeira coisa que o médico tem que descartar com certeza é se ele não está infartando. Já nos jovens, o infarto ele tem os sintomas típicos que eu te falei no início do vídeo. A questão aqui é que por serem mais jovens, o risco de morte súbita ela é bem maior. Já falei sobre morte súbita nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card. Nós médicos, a gente não usa o termo de infarto fulminante. Mas para você entender, significa que o infarto causou uma morte repentina, de repente. Isso a gente chama de morte súbita. Então vou deixar aqui no card. Muitas vezes não dá para salvar a vida desse jovem, porque ele já chega em óbito no hospital. E por que isso acontece, doutor? Ao contrário das pessoas acima de 50 anos, o jovem ainda não teve tempo de desenvolver o que a gente chama de circulação colateral. Essa circulação ajuda a irrigar o coração como se fosse uma extensão ali das artérias coronarianas. Quando há um bloqueio de uma artéria coronária, a circulação colateral da outra artéria, que não está obstruída, consegue levar uma quantidade de sangue e oxigênio para o músculo cardíaco. Isso não acontece no jovem, né? Porque o jovem não tem uma circulação colateral desenvolvida. Então, quando eles infartam, acaba perdendo ali bem mais músculo cardíaco do que o idoso, por exemplo. Por isso que a chance do jovem morrer quando infarta, ele é maior. Muitas vezes não dá nem tempo de chegar no hospital e tentar desentupir aquela artéria. E por último, infarto nos idosos. Lembra que eu falei da circulação colateral? Então, os idosos já têm mais circulação colateral e quando uma artéria coronária ela entope, essas artérias que se formaram ao longo dos anos podem ajudar na irrigação do músculo cardíaco. Isso pode fazer com que os sintomas no idoso sejam ali, então, mais brandos, como uma dor mais leve, ou uma falta de ar, ou ele só chega pálido, com alteração ali do batimento cardíaco, ou nauseando e vomitando, né? Mas enfim, olha aí como é que cada caso é um caso. Mas o que eu quero deixar aqui de recado para você é que você realize um bom check-up antes de ter todos esses sintomas. Não espera ficar doente para cuidar do teu coração. Cuidar do coração é mais fácil do que você imagina, tá? Caso tenha alguns sintomas que eu te falei aqui no vídeo, é claro, procure o hospital imediatamente. Quanto mais cedo for diagnosticado o infarto, maiores são as chances de você tratar adequadamente e diminuir o risco de sequela. Tá bom, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.